educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e aqui estou inaugurando uma série nova do canal que é Et in Arcadia Ego. Significativamente, vou começar essa série com um episódio falando exatamente sobre essa expressão. O ponto sério é que a minha especialidade é exatamente a poesia Árcade, a poesia neoclássica de língua portuguesa, a qual eu tenho a convicção de que ocupa um lugar central na criação da sensibilidade do mundo intelectual de língua portuguesa. Espero, em alguns dos episódios aqui, justificar melhor o meu ponto. Mas, justamente para justificar esse ponto, eu preciso antes organizar de onde vem um pouco desse interesse, de onde vem a significação, vem a densidade da ideia de Arcádia. E para isso, essa expressão et in Arcadia ego, que é latim e que foi usada várias vezes e que foi analisada no ensaio seminal do crítico e historiador da arte Erwin Panofsky, um autor alemão que se exilou nos Estados Unidos nos anos 40 por causa da ascensão do nazismo na Alemanha e se estabeleceu na Universidade de Princeton. Ele tem esse artigo chamado Et in Arcadia Ego, no qual ele analisa a evolução da mudança de compreensão dessa frase ao longo das artes. E para isso, claro, ele usa, como um bom historiador das artes visuais, um quadro do pintor francês Poussin. Esse que vocês estão vendo aqui. Et in Arcadia ego é, como eu disse, uma expressão em latim que não tem uma origem muito definida, como analisa o Panofsky, mas tem uma característica muito marcante: a falta de verbo. O verbo, como a gente sabe, é o termo que é o centro gravitacional de uma sentença, é o centro gravitacional de uma oração. Todas as coisas numa oração se relacionam e se significam a partir da força centralizadora de um verbo. Ao suprimir o verbo desta expressão, quem quer que seja autor dela cria uma ambiguidade de saída que é muito interessante. Por quê? Et in Arcadia e também na Arcádia, ego, eu. Agora, eu o quê? Eu estou, eu fui, eu serei. O Panofsky analisa a evolução do et in Arcadia ego, estou, que é o sentido profundo desse quadro do Poussin, que é na Arcádia, no espaço da idealização da literatura pastoril, que teve tanta importância na evolução da cultura europeia ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, e claro, também na Antiguidade Clássica e durante muito tempo na Idade Média, mas para mim vão interessar os séculos XV a XVIII. Esse espaço idealizado é o espaço em que se projetavam utopicamente coisas positivas. O Poussin, ao representar uma lápide encontrada pelos pastores, essas figuras sintéticas da inocência ancestral, ele revela que o espaço da tranquilidade idealizada não é 100% tranquilo, porque a morte não se anula pelo fato de estarmos neste espaço. Por outro lado, uma leitura posterior compreendeu o verbo ausente como fuit. Eu estive, que é, eu já estive na Arcádia.
eu já fui abençoado por essa tranquilidade na qual os pastores viviam de acordo com a tradição. Eu hoje vivo uma decadência em relação a esse momento idílico do passado, porque agora eu não estou mais na Arcádia. São duas compreensões opostas, mas complementares, que identificam o espaço simbólico da Arcádia como o espaço da possibilidade de tranquilidade, da possibilidade de realização plena para um sujeito. Eu gostaria de jogar a ideia do verbo ausente para um possível futuro, porque o Panofsky, como bom historiador, está olhando para trás. Eu gostaria de olhar para hoje e para frente. A Arcádia é um espaço que faz parte da tradição, é um espaço que foi, desde a antiguidade, reconstruído e ressignificado de muitas formas e que tem a possibilidade de voltar a ter importância. A Arcádia pode vir a significar algo. Et in Arcadia erat. Eu serei também na Arcádia. Eu também estarei na Arcádia. A ideia de que a gente pode criar um ambiente, e aí vamos entender que não é um ambiente 100% escapista. Uma das maiores falácias, do meu ponto de vista, da compreensão de o que significa a Arcádia no universo da cultura renascentista, da cultura de língua portuguesa, é a ideia de que a Arcádia represente uma fuga da realidade. Muito pelo contrário. Eu tenho a convicção de que os documentos que nós temos, as discussões que nós temos, feitas por vários poetas, evidenciam que a Arcádia é, na verdade, o espaço onde se podem discutir coisas que, em geral, o mundo material não permite. A Arcádia, então, mais do que o espaço para onde eu fujo, para não ter que lidar com a realidade, é o lugar para onde eu vou para poder lidar com a realidade. Porque o mundo, do modo como ele se organiza social e materialmente, cria limites, enquanto a Arcádia permite ultrapassar esses limites. E ultrapassando esses limites, ela cria uma universalidade que é muito significativa. O autor pode estar em Portugal, na Itália, no Brasil, e ele sente uma pertença ao mesmo universo simbólico que todos os outros. E isso permite uma equalização dos problemas, porque eles estão todos no mesmo nível. Então, eu também posso pertencer à Arcádia. A ideia do et in Arcadia ego passa então a significar, e é o ideal dessa série que eu quero iniciar aqui para discutir, a ideia de que a gente ainda pode se colocar na Arcádia e a gente ainda pode compreender os significados, ainda pode discutir os significados e trazer os significados da Arcádia para dentro daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente tem ambição de discutir. Faz algum sentido? Eu acho que essa é uma ideia bastante ousada, é uma ideia bastante promissora e que permite que a gente olhe com um pouco menos de preconceito e um pouco menos de anacronismo para o que foi a produção intelectual que genericamente a gente chama de arcadismo, sobretudo na língua portuguesa, mas evidentemente que a gente precisa falar de outras línguas, já que a Arcádia, sendo esse espaço supra-real, ela é um espaço cosmopolita.
Então ela aceita muitas línguas. Os árcades brasileiros que fizeram parte da Arcádia romana, alguns sem precisar ter ido a Roma, como foi o caso do Domingos Caldas Barbosa, eles podiam escrever em italiano também. E a partir dessa escrita em italiano, se igualar aos autores que frequentavam materialmente o espaço da Arcádia Romana. Mais ou menos como hoje a gente tem o espaço digital, virtual, abrindo-se de maneira, muitas aspas, democrática para todas as pessoas do mundo, mas claro, muitas vezes se nivelando a partir da língua inglesa. É muito significativo, eu tive sempre muitos alunos que escreviam música, faziam as suas bandas e não queriam cantar em português, queriam cantar em inglês, um pouco por esse sentimento de pertença a um universo mais amplo do que aquele universo em que eles vivem as suas vidas supostamente limitadas. É um pouco disso que a gente está falando quando a gente pensa na Arcádia, não mais como um espaço de escapismo, mas principalmente como um espaço de pertença.